Eu nunca imaginei que minha própria família seria capaz de transformar minha vida em um pesadelo por causa de um simples capricho. Mas tudo mudou no dia em que recebi uma mensagem no grupo da família dizendo que minha cama, meu notebook e até o relógio que meu avô tinha deixado para mim, tinham sido vendidos para comprar um cachorro de raça para minha irmã. Naquele momento, eu percebi que não era vista como filha, era vista como aquilo que eles sempre usaram, um recurso, um objeto substituível. O que eles não esperavam é que essa decisão absurda abriria uma ferida profunda, e que, dessa vez, eu não ficaria calada. Se você acha que já viu histórias de favoritismo familiar, espere até ouvir como essa virou minha vida de cabeça para baixo, e como cada um deles pagou o preço. Quer entender tudo? Então fica comigo até o final. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Meu nome é Luísa Andrade, tenho 20 anos, curso administração numa faculdade pública de Curitiba e sempre soube que, dentro da minha própria casa, eu ocupava o lugar de sobrando. Não era segredo para ninguém que minha irmã mais velha, Carolina, era o sol ao redor do qual meus pais orbitavam. Eu, por outro lado, era apenas o satélite que eles lembravam que existia quando precisavam de alguém responsável, silenciosa e forte o suficiente para aguentar qualquer coisa. Naquela noite, enquanto eu finalizava um trabalho na biblioteca da faculdade, meu celular vibrou 3 vezes seguidas. Eu pensei que fosse alguma notificação boba, talvez algo do grupo da turma. Mas quando olhei a tela, senti meu estômago despencar como se alguém tivesse puxado o chão debaixo dos meus pés. Era uma mensagem no grupo da família. E veio da minha mãe. Luísa, vende seu notebook, sua cama e sua mesa para comprar o cachorrinho da sua irmã. Fiquei paralisada. Li de novo, como se, em algum momento, as palavras fossem mudar. Meu notebook, pago com meus estágios e freelas. Minha cama, o único lugar onde eu realmente descansava depois de longos dias. Minha mesa, onde eu estudava, planejava, sonhava. Tudo vendido. Tudo simplesmente, desaparecido. A mensagem seguinte veio acompanhada de um emoji de coração. Mana, é um cachorro de raça. Você vai amar, obrigada. Era da Carolina. O sangue subiu ao meu rosto. A biblioteca pareceu pequena demais, abafada demais. Senti meus dedos tremerem enquanto digitava. Vocês estão falando sério? Onde vou dormir quando voltar? Como vou estudar? A resposta da minha mãe veio em segundos, como se já estivesse pronta. Luísa, não começa drama. Você pode dormir no quartinho dos fundos. É só por enquanto. Sua irmã merece esse presente, ela passou semanas pesquisando esse cachorro. O quartinho dos fundos. Um depósito com cheiro de mofo onde meu pai guardava ferramentas velhas. Eu não sabia se ria ou chorava. Respirei fundo e perguntei o que realmente me destruía por dentro. Vocês mexeram no relógio do vô Antônio? Aquele relógio não tinha preço. Era o único objeto que meu avô tinha deixado especificamente para mim. Para que você nunca esqueça o tempo que ainda tem para fazer sua própria vida, ele disse quando colocou o relógio na minha mão pela última vez. A resposta veio gelada, vendemos também. Deu R$350. Carolina precisava completar o valor. Foi ali, naquele instante, que algo dentro de mim estalou. Algo que não fazia barulho, mas quebrou de forma definitiva. Eu saí da biblioteca sem olhar para trás, sem guardar o material, sem pensar. Só caminhei até o estacionamento, liguei o carro e dirigi. Não senti o frio da noite, o vento entrando pela janela ou as lágrimas que escorriam sem que eu percebesse. Eu só sabia de uma coisa, precisava ir para a casa do meu avô. Só ele sempre me viu. Só ele sempre me escolheu. Quando estacionei na frente da casa dele, minhas mãos mal conseguiam segurar o volante. O portão estava entreaberto, como se ele tivesse me esperado.
E ali, naquela varanda iluminada por uma lâmpada amarelada, seria o começo de algo que mudaria tudo, não só para mim, mas para todos dentro da minha família. Antes de continuar essa história e contar como meu avô reagiu, o que ele fez e como a vida dos meus pais e da minha irmã virou de cabeça para baixo, preciso te perguntar, quando meu avô abriu a porta, ele nem precisou perguntar nada. Bastou olhar meu rosto para seu semblante mudar, como se tivesse levado um soco invisível. Luísa, minha menina, o que aconteceu? A voz dele tinha aquele tom grave que só aparecia quando algo realmente sério estava errado. Eu tentei responder, mas as palavras saíam atropeladas, misturadas com soluços que eu nem sabia que estava segurando. Ele colocou uma mão firme no meu ombro e me guiou até o sofá, do mesmo jeito que fazia quando eu era criança e chegava chorando da escola. Respira. Me conta devagar. E eu contei. Contei sobre as mensagens no grupo da família. Contei sobre o notebook vendido, a cama, a mesa. Contei sobre o quartinho dos fundos. Contei sobre o relógio. Quando terminei, meu avô estava completamente imóvel, mas havia algo diferente em seus olhos, uma fúria silenciosa, contida, mas profunda, que eu raramente tinha visto. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, e disse num tom baixo demais para ser casual: "Eles venderam um relógio? O que eu deixei só para você?" Concordei, sentindo a vergonha me apertar o peito, como se eu fosse culpada por não ter impedido. Venderam por R$350, disseram que a Carolina precisava completar o valor do cachorro. Ele fechou os olhos por alguns segundos, como se estivesse lutando contra algo dentro dele. Quando abriu novamente, já havia tomado uma decisão, e eu podia sentir no ar: "Luísa, filha, isso passou de todos os limites." Ele se levantou, caminhou até o pequeno escritório que ficava nos fundos da casa e voltou com uma pasta grossa. Já tinha meu nome escrito na frente. Eu franzi a testa. "O que é isso?" "Seu futuro", ele respondeu simplesmente. Enquanto abria a pasta, explicou: "Eu venho guardando documentos, comprovantes, contas e transferências há anos. Tudo que já paguei para sua mãe, tudo que ela me pediu emprestado temporariamente, tudo que prometeu devolver e nunca devolveu. Eu deixei acumular esperando que ela se reerguesse. Mas isso..." Ele ergueu o olhar. "Vender as suas coisas, vender o relógio, isso não tem justificativa." O coração começou a bater rápido. "O senhor está pensando em..." Ele levantou a mão antes que eu terminasse. "Eu estou pensando em te proteger. Dessa vez, de verdade. Não vou permitir que continuem te tratando como peça de reposição da Carolina." Meu celular vibrou. Era minha mãe, novamente no grupo da família. "Luísa, não exagera. Carolina está super feliz com o cachorrinho. Você devia apoiar sua irmã." Meu avô olhou a mensagem por cima do meu ombro e soltou uma risada seca, do tipo que não tem humor nenhum. "Sabe o que ela está fazendo? Virando o jogo emocional. Primeiro tira o que é seu, depois diz que você está exagerando. Isso não é maternidade. É manipulação." Ele fechou a pasta e colocou nas minhas mãos. "Amanhã vamos ao meu advogado. Quero deixar tudo por escrito. Sua proteção, seu direito, e as consequências das escolhas da sua mãe." Meu coração apertou. "Mas eles vão surtar. A Carolina vai fazer drama. E o pai vai dizer que estou sendo ingrata." "Ingata?" Ele repetiu, incrédulo. "Eles te tiraram o básico. Te roubaram o direito de estudar, de descansar, de existir dentro da própria casa. Isso não é ingratidão, Luísa. Isso é sobrevivência." Ficamos em silêncio por alguns segundos. A lâmpada amarela do abajur deixava a sala com aparência de refúgio, como se aquele fosse o único lugar no mundo onde eu podia respirar sem medo. Meu avô respirou fundo. "Agora me responde uma coisa importante." Ele fez uma pausa. "Você quer tentar consertar essa relação ou quer se proteger mesmo que isso custe a relação?" A pergunta caiu sobre mim como uma pedra. Eu sempre quis minha família. Sempre quis ser vista, reconhecida, amada. Mas agora, depois de tudo,
Havia uma parte de mim que finalmente entendia. Continuar ali era me apagar um pouco mais a cada dia. Eu, não sei, admiti, a voz quase sumindo. Mas eu sei que não quero voltar para aquela casa como se nada tivesse acontecido. Ele concordou. Então é por aí que vamos começar. Pelo que você quer, não pelo que eles exigem de você. Foi quando meu celular vibrou mais uma vez. Dessa vez, uma mensagem privada da Carolina. Maná, não fica assim. O cachorro é perfeito. Você vai amar quando ver ele. Aliás, deixei suas roupas no quartinho dos fundos para facilitar. Era como se minha irmã realmente vivesse em outra dimensão, uma onde as consequências simplesmente não existiam. Eu virei o celular com a tela para baixo e excluí a conversa. Pela primeira vez, não senti culpa. Apenas cansaço. E a estranha sensação de que algo grande estava prestes a acontecer, e que, finalmente, não seria contra mim, mas a meu favor. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que tinha dormido dentro de um turbilhão. Meu corpo parecia pesado, como se cada músculo estivesse absorvendo o impacto do dia anterior. Meu avô já estava na cozinha, preparando o café, do jeito que fazia desde que eu era criança, forte, coado no pano e servido em caneca de esmalte. Ele me olhou por cima dos óculos. Dormiu bem? Não consegui mentir. Não muito. Hoje vai ser um dia longo. Mas necessário. O necessário dele nunca era jogado ao acaso. Era sempre uma palavra firme, quase um ponto final. Comemos em silêncio por alguns minutos até que ele colocou uma pasta menor sobre a mesa. Isso é para levarmos ao advogado. Olhei para o envelope pardo. O que tem aí? As prints das mensagens. Inclusive aquela do relógio. Meu estômago embrulhou. O senhor printou? Printamos, e ele corrigiu. Eu pedi para você me reenviar tudo ontem à noite. E você enviou. Eu nem lembrava de ter feito isso, mas lá estava a prova, cuidadosamente arquivada. Saímos por volta das 9. O advogado do meu avô ficava no centro de Curitiba, em um prédio antigo com elevador de grade e cheiro de madeira envernizada. Enquanto subíamos, eu sentia minhas mãos suarem sem parar. O senhor tem certeza disso? Perguntei pela terceira vez. Tenho. A pergunta é, você tem? Eu queria dizer que sim, mas a verdade é que tudo parecia grande demais, pesado demais. Era como se eu estivesse mexendo em uma estrutura que sustentava minha vida desde sempre, mesmo que essa estrutura fosse injusta. O advogado, Dr. Álvaro, era um homem calmo, com expressão que parecia estar sempre analisando tudo. Ele ouviu a história inteira sem interromper, sem levantar sobrancelha, sem demonstrar surpresa. Só anotava. Quando terminamos, ele juntou as mãos. Luiz Carlos, você deixou isso acumular tempo demais. Meu avô deu um meio sorriso cansado. Eu sei. O erro foi meu. Mas agora quero corrigir. Dr. Álvaro se virou para mim. Luísa, você está disposta a estabelecer limites legais? Isso inclui formalizar que seus bens foram vendidos sem autorização. Meu coração martelou no peito. Eu, sim. E está disposta a enfrentar as consequências emocionais disso? Engoli seco. Estou. O advogado começou a separar documentos, explicando cada passo: registro da venda indevida, responsabilização financeira, criação de proteções jurídicas para impedir que meus pais usassem meu nome ou bens no futuro, atualização do testamento do meu avô. Vocês precisam entender uma coisa, ele disse, tirando os óculos. A venda do relógio é gravíssima. É patrimônio. É sentimental. E é prova de que a Luísa está vulnerável dentro da própria casa. Meu avô apertou minha mão sob a mesa. Eu tentei ignorar isso por muito tempo. E ignorar virou permissão, o advogado completou. Agora é hora de desfazer o estrago. Quando saímos do escritório, minha mente estava girando. Sentia como se estivesse segurando um trilho de trem enquanto o mundo corria rápido demais. Vamos passar na sua casa, meu avô anunciou, já entrando no carro. Agora?
Minha voz saiu mais aguda do que eu pretendia. Agora. Antes que eles inventem alguma versão conveniente da história. O caminho até minha casa pareceu curto demais. Eu sabia que, atrás daquele portão azul, estava a mesma família que me criou, e também a mesma que me descartou para realizar o capricho da minha irmã. Meu pai abriu a porta assim que descemos do carro, com uma expressão irritada, como se a simples existência daquele momento fosse inconveniente. Pai, pelo amor de Deus, precisava trazer ela aqui assim? Meu avô passou direto por ele. Precisava. E ainda vai precisar escutar muito mais. A sala estava uma bagunça. Caixas abertas, sacos plásticos, brinquedos do cachorro, que corria para todos os lados com uma coleira nova e brilhante. Carolina surgiu logo atrás, sorridente. Lu. Olha o Thor. Lindo, né? Ela falava como se nada estivesse acontecendo, como se eu tivesse viajado e voltado de férias. Meu avô se posicionou entre nós. Carolina, você sabia que sua mãe vendeu o relógio que eu deixei para sua irmã? O sorriso dela apagou de repente. Ué, mãe disse que era só coisa antiga guardada. Coisa antiga guardada? Meu avô repetiu, incrédulo. Minha mãe, finalmente, apareceu do corredor. Pai, não começa. Foi só um relógio. A Luísa nem ligava para essas coisas. Meu avô deu um passo à frente. E quem te deu o direito de decidir o que ela liga ou não? O silêncio caiu pesado. Mãe, te falei, finalmente, o notebook era meu instrumento de estudo. A cama, a mesa, Luísa, ela disse num tom frio, você faz drama. Até parece que não pode comprar outra cama. Meu pai, como sempre, completou, a Carolina estava triste. A gente quis ajudar. Só isso. Família ajuda. Meu avô passou a mão pelo rosto, respirando fundo. Família ajuda, sim. Mas não às custas de outro membro da mesma família. Ele abriu a pasta e colocou sobre a mesa. E a partir de agora, isso tudo vai ter consequência. Legal. Documentada. Minha mãe arregalou os olhos. Pai, você enlouqueceu? Vai colocar sua própria filha na justiça? Só se ela continuar fingindo que não fez nada. Carolina largou o cachorro no chão. Vocês vão destruir a família por causa de um relógio velho? Por causa de tudo, eu respondi. Por causa de anos sendo tratada como o resto. Minha mãe deu um passo para trás, como se tivesse sido atingida. E então, pela primeira vez na minha vida, eu senti que aquele era o início da minha libertação, e do início da queda deles. Minha mãe estava pálida, imóvel, olhando para a pasta aberta como se ela fosse uma bomba prestes a explodir. Meu pai respirava pela boca, irritado, como sempre fazia quando percebia que não tinha mais controle da situação. Carolina, encostada no balcão da cozinha, parecia perdida entre a defensiva e o constrangimento. Pai, isso não faz sentido, minha mãe disse enfim, com a voz tremendo. A gente só quis agradar a Carolina. O cachorro era o sonho dela. Meu avô cruzou os braços. E o sonho da Luísa? Ter um lugar para dormir? Ter as próprias coisas respeitadas? Ser tratada como filha e não como doadora involuntária? Minha mãe abriu a boca, mas não respondeu. A verdade era simples demais para ser negada e dolorosa demais para ser admitida. Meu avô continuou, vocês dois transformaram a Luísa em reserva emocional, financeira e até física. Qualquer vontade da Carolina se tornou prioridade absoluta. E agora chegaram ao ponto de violar o pouco que ela tinha. Isso é abuso. A palavra pairou no ar como um soco. Abuso. Eu mesma nunca tinha dito essa palavra em voz alta. Carolina cruzou os braços e fez uma careta. Isso é exagero. Dramática você, viu, vô? A Luísa sempre ajudou. Porque nunca deram escolha. Meu avô rebateu. Meu pai resolveu entrar na discussão. Olha, isso tudo é muito bonito no papel, mas na prática a gente fez o que precisava. Carolina não estava bem emocionalmente. E eu estava.
Perguntei. Ele desviou o olhar. Meu avô abriu a pasta e tirou alguns papéis. Aqui está o registro de tudo que eu paguei para vocês nos últimos 10 anos. Luz, água, condomínio, empréstimos que vocês nunca devolveram, mensalidades atrasadas da Carolina, e mais coisas que eu nem deveria ter pago. Minha mãe cruzou os braços, defensiva. E agora você quer jogar isso na nossa cara? Depois de tudo que fiz por essa família? Você fez? Meu avô perguntou. Ou a Luísa fez? Porque, olhando bem, foi ela quem sustentou emocionalmente essa casa enquanto você tratava a Carolina como se fosse um investimento. Carolina resmungou algo, mas meu avô a ignorou. É por isso que esse material está indo para o advogado, ele continuou. Quero tudo ajustado, documentado e protegido. A Luísa não será mais usada. Minha mãe bateu a mão na mesa. Você está destruindo nossa família. Meu avô se aproximou dela, sem levantar a voz. Quem destruiu foi você, Jane. Eu estou reconstruindo o que sobrou. A tensão estava insuportável. Eu sentia as mãos suarem, mas algo dentro de mim começou a se fortalecer. Era como se eu estivesse recuperando fragmentos de mim mesma que ficaram espalhados pela casa a vida inteira. De repente, minha mãe mudou de estratégia, sempre mudava quando percebia que perderia. Os olhos dela ficaram marejados, e sua voz tremeu de forma ensaiada. Luísa, filha, você sabe que mamãe te ama. Eu jamais faria nada para te machucar. Meu estômago embrulhou. Era sempre assim, culpa, manipulação, afeto condicionado. Se você me amasse, não teria vendido o relógio do vô, respondi, firme. Não teria me jogado num quartinho mofado para dar o quarto a um cachorro. Carolina fungou. Ai gente, não fala assim do Thor, ele não tem culpa. Eu encarei minha irmã. O problema não é o cachorro. É o que vocês fizeram para consegui-lo. O silêncio que veio depois foi quase ensurdecedor. Meu avô então colocou um envelope na mesa. Aqui está uma notificação prévia. Amanhã, às 10 da manhã, estaremos no escritório do advogado para formalizar os termos. E vocês 3 estão convidados, mas não obrigados, a comparecer. Meu pai bufou. E se a gente não for? Meu avô deu de ombros. O processo continua. A diferença é só o quanto mais difícil vai ficar. Carolina arregalou os olhos. Processo? Mas, eu não fiz nada. Meu avô olhou diretamente para ela. Você se beneficiou conscientemente do abuso. Isso te torna responsável também. Ela ficou muda. Minha mãe deu um passo para trás, como se tentasse se afastar do peso da própria culpa. Pai, você está nos punindo por amar a Carolina mais? É isso? Não, ele respondeu. Estou punindo vocês por amar a Carolina às custas da outra filha. Saímos da casa sem que ninguém dissesse mais nada. Carolina ficou abraçada ao cachorro como se ele fosse um escudo. Meu pai encarou o chão. Minha mãe tremia. Quando entramos no carro, eu finalmente desabei. As lágrimas vieram como uma onda, quase violentas, liberando anos de silêncio acumulado. Meu avô segurou minha mão. Chore, minha filha. Hoje, pela primeira vez, você está sendo defendida. Eu apoiei a cabeça no vidro, olhando as ruas passarem pela janela, todas tão familiares, mas agora parecendo diferentes. A cidade parecia maior. Eu parecia maior. No meio das lágrimas, uma pergunta silenciosa começou a nascer dentro de mim, tomando forma lentamente. Se esse é o começo da justiça, como será o fim? Eu não sabia, mas o que estava por vir seria ainda mais impactante. Para eles. E para mim. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que o normal. Não por estar descansada, mas porque meu corpo parecia saber que aquele dia seria um divisor de águas. Tomei banho devagar, tentando acalmar meus pensamentos, e quando cheguei à cozinha, meu avô já estava pronto, sentado com uma xícara de café nas mãos, vestindo uma camisa social que eu só via em ocasiões sérias. Preparada, Luísa? Ele falou com suavidade, mas havia uma força contida na voz.
respirei fundo. Preparada. O escritório do advogado ficava no 8º andar de um prédio antigo, mas aconchegante. Quando o elevador abriu, vi Dr. Álvaro esperando por nós, prancheta em mãos e expressão séria. Bom dia. Vamos aguardar alguns minutos para ver se eles vêm. Eu não esperava que minha família fosse aparecer. Eles sempre fugiam quando o assunto exigia responsabilidade. Mas, surpreendentemente, às 9h59, o elevador abriu. Minha mãe saiu primeiro, com o cabelo preso de qualquer jeito e olhos inchados. Logo atrás veio meu pai, emburrado, como se estivesse sendo arrastado para uma cirurgia sem anestesia. E Carolina. Carolina caminhava segurando a bolsa como se estivesse indo a um julgamento público, o que, de certo modo, era verdade. O silêncio que se instalou quando entraram na sala foi quase sólido. Dr. Álvaro cumprimentou todos sem sorrir, e então abriu a pasta de documentos. Vamos dar início. Ele olhou diretamente para meus pais. O objetivo desta reunião é formalizar limites e responsabilidades diante das ações cometidas contra a Luísa. Minha mãe cruzou os braços, defensiva. Isso tudo é exagero. Já conversamos sobre isso em casa. Dr. Álvaro nem piscou. Conversas informais não anulam danos. Então vamos aos fatos. Ele leu, um por um, venda não autorizada de notebook pertencente a Luísa, venda da cama e da mesa, retirada e descarte de pertences pessoais sem consentimento, venda do relógio deixado pelo avô exclusivamente para ela. Carolina revirou os olhos quando ouviu isso. Gente, era um relógio velho. Meu avô bateu a mão na mesa. Era um símbolo da minha história com a sua irmã. Vocês não têm o direito de decidir o valor do que não lhes pertence. Minha mãe respirou fundo, tentando manter o controle. Carolina estava passando por um momento difícil. Ela precisava do cachorro. Eu a encarei. E eu precisava ter onde dormir. Dr. Álvaro continuou. Além disso, temos registros de anos de dependência financeira, empréstimos não devolvidos e uso inadequado do apoio oferecido pelo Sr. Luiz Carlos. Meu pai finalmente explodiu. Então quer dizer que o senhor ficou anotando tudo para jogar na nossa cara agora? É isso? Não, respondeu meu avô calmamente. Eu anotei para lembrar até onde cheguei para ajudar vocês. E para ter coragem de parar. O advogado apresentou então os documentos que seriam assinados: reconhecimento formal da venda indevida dos bens da Luísa. Compromisso de ressarcimento no valor total estimado. Proibição legal de usar bens ou documentos da Luísa sem autorização. Reajuste do testamento, protegendo a parte de patrimônio destinada a mim. Atualização do contrato de moradia, transformando a casa dos meus pais em locação, com pagamento obrigatório. Carolina arregalou os olhos. O quê? Vamos ter que pagar aluguel agora? Meu avô respondeu com um sorriso que não tinha nenhuma alegria. Finalmente vocês vão sentir o peso de viver sem usar os outros como muleta. Minha mãe segurou as laterais da cadeira, como se o mundo estivesse girando. Pai, isso é cruel. Cruel, ele disse, é ter assistido minha neta ser sacrificada repetidamente para sustentar o conforto de vocês. Isso é justiça. O choque tomou conta da sala. Meu pai passou a mão no cabelo, nervoso. Nós não temos como pagar tudo isso. Então terão que aprender, meu avô respondeu. Porque a Luísa não vai mais pagar o preço. O silêncio que veio a seguir foi ensurdecedor. Dr. Álvaro então estendeu as canetas para assinatura. Minha mãe foi a primeira a pegar. Sua mão tremia tanto que a assinatura saiu tremida, quase legível. Carolina, ao ver aquilo, hesitou. Eu não devia estar aqui, murmurou. Eu só recebi o cachorro. Meu avô olhou diretamente para ela. E nunca se perguntou o que custava para sua irmã. Essa é a sua parte na história. Agora assine. Ela assinou chorando. Por último, meu pai escreveu o próprio nome com força, quase rasgando o papel, como se estivesse assinando sua própria derrota. Quando as assinaturas terminaram, algo mudou no ambiente. Um peso caiu, mas não sobre mim. Sobre eles.
Minha mãe me encarou com os olhos vermelhos. Você está feliz, Luísa? É isso? Acabou com a própria família. Eu respirei fundo. Eu não destruí nada. Eu só parei de ser destruída junto. Carolina levantou abruptamente. Eu sabia que um dia você ia virar contra a gente. Sempre foi ingrata. Eu sempre fui silenciosa, corrigi. E silêncio não é gratidão. É medo. Os três deixaram a sala como se fugissem de um incêndio, mas o incêndio, pela primeira vez, não era eu. No carro, meu avô me olhou com ternura. Minha filha, hoje você recuperou algo que eles tentaram tirar de você a vida inteira. O quê? Perguntei, ainda processando tudo. Dignidade. Fechei os olhos enquanto o carro se movia pelas ruas. Eu não sabia ainda, mas as consequências da assinatura daquele dia iriam mudar tudo, e não só para eles. Na parte final, as rachaduras começariam a aparecer, uma a uma. E nenhuma delas teria volta. As semanas seguintes à assinatura dos documentos foram um estudo silencioso sobre consequências. Minha mãe, meu pai e Carolina passaram a viver numa realidade que sempre negaram, a da responsabilidade. Sem o apoio financeiro incondicional do meu avô, e muito menos o meu, tudo começou a desmoronar aos poucos, como um muro antigo perdendo os tijolos que o sustentavam. O aluguel da casa foi a primeira pancada. Meu pai tentou discutir, reclamar, dizer que era injusto, mas meu avô foi irredutível. Ou paga, ou desocupa. Simples assim. E dessa vez, não havia mais Luísa para renegociar contas, fazer bicos, usar economias ou me emprestar só por um tempo. Carolina, acostumada a ter tudo, foi quem mais sentiu. A ração cara do cachorro virou uma versão mais barata, as roupinhas de marca, trocadas por improvisos, os mimos diários, substituídos por reclamações constantes. Ela vivia irritada, descontando tudo no animal, que parecia sentir o clima pesado da casa. Minha mãe tentava manter a fachada, mas eu via nos olhos dela, sempre que cruzávamos na rua, ou em alguma visita rápida e tensa, que o castelo de favoritismo estava ruindo. E ruindo sobre ela. Certo dia, ligou para o meu avô. Pai, o senhor fez isso para nos humilhar? Ele respondeu com a frieza que só a verdade absoluta carrega, não. Vocês se humilharam quando colocaram um cachorro acima da própria filha. Eu só tirei o véu. Depois disso, ela nunca mais tocou no assunto. Eu, por outro lado, estava vivendo algo que nunca pensei possível, um tempo só meu. Um quarto só meu. Um futuro só meu. Com o apoio emocional do meu avô e um ambiente finalmente estável, minha mente começou a clarear. O que antes era sobrevivência virou planejamento. Consegui um estágio melhor, aumentei minhas horas na faculdade e comecei a guardar dinheiro, não para consertar os erros da minha família, mas para construir a minha vida. No entanto, a maior mudança veio de um lugar inesperado, a consciência coletiva. Com a situação toda exposta, mesmo que sem detalhes públicos, parentes, vizinhos e até conhecidos distantes começaram a questionar meus pais. A história correu sutil, como rumores que se espalham sem dono, mas sempre carregam verdade no meio. Como assim venderam as coisas da Luísa? E o relógio do pai dele? Por causa de um cachorro? Minha mãe, que sempre se preocupou tanto com imagem, começou a se esconder atrás de desculpas mal formuladas. Carolina, por sua vez, sorria menos. Já não fazia tantas compras. Já não exibia nada. Já não era o centro das atenções. A queda deles era lenta, silenciosa, e merecida. Do lado de cá, eu e meu avô fortalecíamos algo que sempre existiu, mas que a dor tinha tornado ainda maior, nossa parceria. Nosso vínculo. Nossa história. Ele me ensinava sobre finanças, documentos, proteção patrimonial, tudo que minha mãe ignorou e que agora pagava caro por ter ignorado. Um dia, enquanto ajeitávamos algumas caixas no escritório dele, ele me olhou com ternura. Luísa, você sabe que não tem obrigação de perdoar ninguém, né? Eu respirei fundo. Sei. Mas você tem a obrigação de não repetir o que fizeram com você. Concordei.
E isso eu prometo. E prometi mesmo. Porque a liberdade que eu sentia agora era preciosa demais para entregar a alguém novamente. A gota final da história, o capítulo derradeiro do colapso, aconteceu alguns meses depois. Recebi uma mensagem curta da Carolina: Lu, vamos conversar? Sinto que estamos distantes. Eu ri pela primeira vez lendo algo vindo dela. Distantes? Nunca estivemos perto. Respondi apenas: Carolina, eu desejo o bem para você. Mas eu não quero mais fazer parte desse ciclo. Ela tentou insistir, dizendo que o cachorro estava doente, que estava difícil cuidar sozinho, que sentia falta das nossas conversas que nunca existiram. Eu não respondi mais. Alguns dias depois, minha mãe me ligou. Atendi. O que você quer, mãe? Ela respirou fundo. Luísa, eu errei. Eu fiz besteira. Mas você é minha filha. A gente pode tentar de novo. Olhei pela janela. A luz do fim da tarde entrava suave, iluminando minha nova vida, construída tijolo por tijolo sem intervenção tóxica. Mãe, eu não tenho como voltar para algo que nunca existiu para mim. Ela ficou em silêncio. Então, é isso? É. E desliguei. Naquela noite, enquanto meu avô regava as plantas do quintal, me aproximei dele. Acha que fui dura demais? Ele sorriu. Não. Acho que, pela primeira vez, você foi justa consigo mesma. Ficamos em silêncio por um tempo. O vento balançava as folhas. A vida parecia finalmente andar no ritmo certo. Eu entendi ali que algumas histórias não terminam com reconciliação. Algumas terminam com libertação. E a minha, depois de anos presa ao sacrifício que nunca escolhi, finalmente era minha. Se você acompanhou essa história até aqui, eu quero saber a sua opinião sincera. Você teria feito o mesmo que a Luísa fez? Teria coragem de colocar limites mesmo dentro da própria família, ou você tentaria outra saída? Me conta nos comentários, porque eu quero muito saber o que você faria nessa situação tão difícil. E aproveita e me diz também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, para eu passar nos comentários e deixar um coração especial para você. Se essa história te prendeu do começo ao fim, não esquece de curtir o vídeo, porque isso ajuda demais o canal a crescer e me incentiva a trazer mais histórias como essa. Também se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos relatos, tem muita história forte vindo aí. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha o vídeo. Às vezes, uma história como essa abre os olhos de alguém que está sofrendo calado dentro da própria família. Obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.